Bom dia, meu irmão, paz do Senhor, uma alegria estarmos aqui compartilhando nosso devocional nesta manhã tão bonita que Deus nos concedeu por sua infinita graça e misericórdia. Louvo a Deus pela sua vida, peço que Deus possa ministrar o seu coração nesta manhã por meio da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, nós entramos num outro momento do livro. Não que o livro tenha mudado completamente, mas ele tem três fases bem marcadas. Do capítulo 1 até o capítulo 35 são profecias para Israel e para as nações. Do capítulo 36 até o capítulo 39 é um período histórico onde ele fala da vida e das situações do povo de Israel no reinado do rei Ezequias. E agora, do capítulo 40 até o capítulo 66, são canções do servo. Desse texto, de todo o livro, mas desse texto, existem muitas citações no Novo Testamento a respeito da pessoa de Jesus, da glória eterna, né, que ainda irá se cumprir. Algumas citações no livro de Apocalipse, algumas imagens que vão mostrar para a gente todo esse cenário futuro da glória eterna do nosso Senhor. Então nós podemos comparar mais ou menos assim, do capítulo 1 ao 39, nós podemos falar que houveram mensagens, mas do capítulo 40 ao 66 nós temos promessas. Do capítulo 1 ao 39 nós temos pecado e juízo, mas nós temos graça e perdão, do 40 ao 66. Isso não é um absoluto, como se houvesse apenas graça e perdão do capítulo 40 ao 66, mas é o que mais vai marcar os capítulos 40 ao 66, é graça e perdão, é redenção e glorificação, é a realidade da vinda do Messias. Ele tem sido prometido nos capítulos 1 ao 39, mas agora nós vamos ver uma realização maior dessa obra maravilhosa. E o que nós vemos no capítulo 40 é o texto iniciar com a graça de Deus de uma forma muito bonita. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Inicia-se o texto assim. Essa palavra consolar quer dizer perdoar, chamar ao arrependimento. A ideia do texto é que Deus nos convida de forma expressa, e quando ele diz consolar, quer dizer, há um desejo profundo no coração de Deus, há uma urgência no coração de Deus de perdão, de consolo, de trazer restauração sobre o seu povo que está caído, seu povo que está afundado no pecado, precisa dessa restauração. Aqui no caso Israel, mas lembrando que o povo de Deus, quando o texto vai falar aqui, obviamente ele fala para a nação de Israel em primeira mão, mas lembrando que o povo de Deus, dentro do conceito da profecia, é toda a igreja, é todo esse povo de Deus multicultural, que vem desde Abel até o último cristão que virá. Então é um conceito muito mais abrangente de todos aqueles que serviram ao Senhor de coração. E o desejo de Deus é esse, é o perdão, é a consolação. Por quê? Porque Deus virá, Ele enviará o seu Messias, Ele virá no nosso deserto. E aqui está a graça de Deus. A graça de Deus se encontra em que Deus se revela no nosso deserto. O povo que habitava, que jazia em trevas, vai dizer Mateus capítulo 3, capítulo 4, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Então a ideia maravilhosa dessa graça de Deus que se revela, desse Deus que é o Rei justo, por isso o caminho deve ser aplanado, o Rei vem na sua carruagem, uma tropa vai dias na frente para tirar pedras, galhos de árvores, até árvores caídas no meio do caminho, tampando buracos. E é assim que nós devemos fazer. O nosso coração deve estar assim preparado diante de Deus. Nós precisamos tirar do nosso coração pedras, nós precisamos tirar do nosso coração toda a aridez, nós precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que impede com que o nosso Senhor e a sua palavra reine na nossa vida, que tudo aquilo que impede o nosso Deus, como na parábola do semeador, que essa palavra frutifica 100 por 1, que tudo nós
Deus retirar do nosso coração, para que o Rei, quando venha, que a palavra do Rei, quando venha, ela encontre morada em nós e ela frutifique assim por um. A graça de Deus se encontra aí, é que Deus entra no nosso deserto e nós precisamos preparar esse caminho, e o resultado é que todo vale será aplanado e toda montanha será nivelada. Isso é um estado de justiça. Não há pequenos e grandes, pobres e ricos, brancos e negros, não existem homem ou mulher, nada disso existe. Há um nivelamento aqui, onde todos estão patentes e iguais diante de Deus, e esse Deus maravilhoso que intervém com sua graça, mas também com a sua justiça, e quando a justiça dele vem, nivelando a todos, colocando todos diante da sua presença e revelando os segredos dos corações dos homens, o texto imediatamente vai dizer que toda a humanidade, todos os povos, todas as nações são como erva, são como a flor da erva. A erva seca, murcha-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A ideia do texto é que diante dessa justiça de Deus, diante desse Rei maravilhoso, todo cheio de graça e de verdade, ninguém subsiste. Ninguém pode subsistir diante de Deus com seus atos de justiça, ninguém pode subsistir diante de Deus ou ser justificado, ser salvo pelas suas boas obras, os seus méritos, mas aqui se revela a graça sobre graça, porque mesmo diante desse nivelamento onde todos perecem diante de Deus, a sua graça se revela e as boas novas são mencionadas no texto. E qual é a boa nova? É o Senhor. A boa nova é o próprio Deus, a boa nova é o Messias, a boa nova é o Evangelho, é que o Senhor da glória venha até nós, e aqueles que estão no pecado recebem de Deus a salvação, a sua presença santa, viva, no meio de pecadores. Esse é o Evangelho, é a boa nova em que Deus veio salvar o seu povo. Aqui está o Rei, mas também aqui está o pastor. O texto diz que ele vai apacentar, ele é o Rei, ele é o pastor e ele vai apacentar, e é lindo, é belíssimo, quando o texto diz que ele vai e coloca as suas ovelhas nos seus braços e também vai pastoreando as ovelhas, e inclusive considerando as limitações de cada ovelha, esse cuidado, essa proteção, essa provisão, o alimento, a proteção contra os ladrões e feras, né? O cuidado, o pastoreio do Senhor sobre a vida do seu povo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Rei e o pastor, que é o pastor, é também o Todo-Poderoso, vai dizer o nosso texto, porque o texto irrompe imediatamente em revelar a grandeza de Deus, esse Rei majestoso, esse Rei que é tão pessoal, mas esse Rei é um Todo-Poderoso, ele é o Criador do universo, ele é Criador de tudo que existe, nada absolutamente existe sem que ele tenha criado. Ele é dono de tudo, meu irmão. Ele é dono de cada átomo e de cada galáxia. Ele é dono de cada molécula e de cada pessoa nesse mundo. Ele é dono de cada célula, mas de cada anjo. Ele é dono dos céus, ele é dono do inferno, ele é dono dos demônios, ele é dono da vida, ele é o dono da morte, ele é o dono de tudo que existe. Nada que existe existe de si mesmo, e tudo que existe pertence ao nosso Deus. Tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É isso que Isaías está dizendo aqui, é isso que Deus está dizendo de si mesmo. Ele é o soberano, meu irmão, ele cuida, ele criou e cuida de cada átomo, célula, molécula, mas também ele criou e cuida de
todas as trilhões de galáxias que existem no universo. Ele cuida do seu corpo e assim também da vida, tudo o que existe. Ele está no controle de tudo. Nada foge do seu poder, nada foge da sua sabedoria, da sua onisciência, da sua onipotência. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele, ele está no controle de tudo, nada está fora do seu alcance. Não existe nenhuma célula que está por aí dizendo, não, eu estou aqui solitária, como se eu existisse de mim mesmo e eu estou cuidando de mim mesmo. Não, tudo depende dele. O salmista vai dizer, se tu abres as mãos, todos se fartam, mas se tu fechas as mãos, todos nós perecemos. A sabedoria pertence a Deus, a inteligência pertence a Deus, a ciência, as leis que regem todo o universo, que regem o micro e o macrocosmos, tudo pertence a Deus. Toda a tecnologia que o ser humano tem descoberto, na realidade simplesmente tem descoberto porque tudo já estava aí, e toda essa tecnologia foi Deus que criou, e Deus dá sabedoria ao homem para ir descobrindo essas leis e tecnologias que estão aí. Esse Deus a quem pertence tudo e todos, lembre, nada, meu irmão, absolutamente nada está fora do alcance de Deus. Ele é o Criador. Não existe mãe natureza, não existe acaso, não existe essa ideia da evolução, como se pensa. Deus é o Criador, Ele é o centro de tudo. Nada existe de si mesmo, nada se autocria, tudo é criado a partir de Deus, por Ele, e Ele sustenta todas as coisas, e para Ele todas as coisas são, porque, como diz Paulo, e também o livro de Apocalipse, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É lindo essa ideia da grandeza de Deus que está aqui, e a pergunta é óbvia diante desse Rei, pastor e soberano, todo-poderoso, diante desse Deus tão grande e maravilhoso, quem pode aconselhar o Espírito de Deus? Quem pode ser mais inteligente? Quem pode ter um plano melhor, um caminho melhor, uma trajetória de vida melhor do que a dele, meu irmão? Você pode confiar em Deus, você deve confiar em Deus, você pode entregar sua vida a Ele, dizer, Senhor, eu confio em Ti. Por isso a oração de Jesus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, porque eu não posso ter um pensamento melhor que o Teu, eu não posso ter um plano melhor que o Teu. Então, diante dessa grandeza de Deus, quem pode mandar em Deus? Quem pode manipular a Deus? Quem pode mover a mão de Deus, meu irmão? Ele sustenta o universo inteiro. Quem vai mover Deus? Ninguém move a Deus, nem sua fé, nem suas orações, nem suas palavras. Quem move a Deus é Ele mesmo, com o seu amor e graça, ou com o seu juízo e justiça. É Deus que se move na nossa direção, e esse é o Evangelho, é que Deus se moveu na sua direção, com terno amor, quando você não o buscava, quando você nem ainda existia. Por isso Paulo vai dizer que Ele nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, você está guardado nesse amor, você está guardado nesse coração, desse pastor maravilhoso, mas você está guardado no poder de Deus, nesse soberano, nesse todo-poderoso. Por isso a Bíblia diz que o maligno não pode tocar no povo de Deus. Por isso que você vê Jó, o diabo, indo à presença de Deus para tocar em Jó, mas o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. É Deus que livra Daniel da boca dos leões, é Deus que livra Ananias, Isaías da fornalha de fogo. Você vê Deus na sua grandeza, você vê Deus no seu poder, fazendo todas as coisas, protegendo, guardando o seu povo. Confie no Senhor, meu irmão, ore a Deus, clame a Deus, conforme-se com a sua vontade. Talvez a oração é mais um conformar-se com aquilo que Deus quer, do que meramente tentar impor a Deus ou mover Deus na direção dos nossos desejos, porque Deus
tem planos muito melhores que os teus. Deus tem pensamentos muito mais elevados, muito maiores do que os seus. Ele te ama, meu irmão, muito mais do que você ama a si mesmo. Ele cuida de você. A palavra nem saiu a boca e Deus já conhece todas. Ele sabe cada dia da sua existência, da sua vida. E, meu irmão, diante dessa grandeza e desse amor, entregue-se a Ele a cada dia. Entregue-se à sua palavra. Entregue-se à oração. Entregue-se à adoração. Quando você está adorando a Deus, quando você está orando a Deus, esse conhecimento dessa grandeza de Deus está permeando a sua cabeça. Será que você está adorando a Deus de forma adequada no culto? Será que você está dando o tempo necessário e a atenção necessária à palavra de Deus, desse Deus tão soberano, tão grandioso, mas também tão gracioso, tão amoroso? Será que você está se comportando e vivendo para a glória desse Deus tão imenso? Será que você, meu irmão, está colocando alguma coisa acima de Deus, da pessoa de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus? Quando o nosso Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo aqui vai acabar, tudo um dia se findará, mas o reino de Deus é eterno, mas a vontade de Deus e a palavra de Deus são eternas. Que você coloque o seu coração nas coisas lá do alto, que você coloque sua mente e busque as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Que aí esteja o seu coração, que a sua vida esteja aí na palavra de Deus, e que você reveja o seu comportamento diante da palavra, da oração, da adoração, do culto público, quando nos reunimos. Que você reveja, meu irmão, lembrando que a sua fé, ela nasce, ela se alimenta, ela cresce, ela amadurece, se fortalece por meio do conhecimento de Deus. É aí, diante do conhecimento de Deus e desse conhecimento, é que você vai enfrentar suas lutas, seus problemas, suas necessidades. É saber que você tem um pastor que pode todas as coisas, saber que você tem um Pai que te ama e que está no controle de todas as coisas. E nesse texto, imediatamente as nações se levantam, reúnem todo o seu poder contra Deus, em idolatria, em rebeldia, contra o Senhor da glória. Mas nada disso adianta. Ao invés de, ao olhar esse Deus tão grandioso, submeterem-se ao Senhor, o que as nações fazem? Elas se rebelam contra Deus, elas vão contra Deus, tentando de uma e outra forma rebelar-se contra o Senhor da glória, contra o seu governo que é eterno. A idolatria é tão ofensiva, a idolatria é uma revolta tão terrível, porque quando você olha a grandeza de Deus, não dar glória a Ele, não exaltá-lo, não cultuá-lo, não servi-lo, não amá-lo, é uma ofensa muito grande, porque tudo é dele, é por meio dele e é para Ele. Então, meu irmão, a idolatria é extremamente ofensiva. Que cada área da sua vida, que cada ponto da sua existência seja para a glória de Deus. E esse Deus tão soberano guia as nações. Ele está guiando os povos. E é um desafio aí no capítulo 41, justamente Deus desafiando os deuses dessas nações, dizendo: olha, levantem-se com seus adivinhos, com seus bruxos, com seus feiticeiros, digam o que vai acontecer no futuro, digam quem vai se levantar, diga quem império vai vencer e qual será derrotado, quem vai prevalecer, quais os reinos que vão vir depois desses. E aí então é um desafio diante da idolatria, porque esses deuses são todos mentira. Por isso você não deve ter medo de nada. O cristão não deve ter medo de macumba, de olho gordo, de mal olhado, de azar, de inveja, de nada disso, de bruxaria. O cristão não tem que ter medo de nada, porque o Deus Todo-Poderoso é o meu pastor e nada me faltará. Por isso Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Meu irmão, por quê? Porque
porque você tem um pastor que te defende, que te protege, que provê para a sua vida. E o texto no final do capítulo 40 vai dizer que ele dá força ao seu povo, ele dá força ao cansado, ele renova as forças daquele que não tem vigor, ele cuida das suas ovelhas. Então você pode correr, meu irmão, você pode voar com o poder de Deus, como vai dizer o nosso texto. Nós podemos ir em direção a Deus, nós podemos viver plenamente para a glória de Deus. E diante dessa grandeza, essa humanidade que se rebela contra Deus, mas também contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, mas aí Deus se levanta para proteger, para defender o seu povo como rei, como pastor e como soberano, e faz desse povo, no meio do deserto, um oásis. A presença de Deus é maravilhosa, meu irmão, essa graça, onde você pode beber desse amor todos os dias, da presença gloriosa de Deus, essa presença que é derramada sobre você, esse amor que é derramado sobre você, o privilégio que você e eu temos da vida devocional, o privilégio que nós temos da adoração, o privilégio que nós temos da oração, o privilégio do culto, da palavra, de ler as Escrituras Sagradas. Que você tome tudo isso, meu irmão, todo esse privilégio, e viva para a glória desse Deus a quem tudo pertence, e Ele que sustenta todas as coisas, e para quem todas as coisas existem. Tudo será redundado em glória e louvor para Ele. Sua vida, minha vida, tudo no universo, visível e invisível, é para a glória dEle. Então viva assim, meu irmão, para a glória do seu Rei, do seu pastor e daquele que é o Todo-Poderoso, o único soberano do universo, que é seu Pai maravilhoso. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.